Saudações a todos. Estamos começando mais um programa do nosso 11Cast e hoje temos a imensa satisfação de receber aqui no nosso estúdio a professora doutora Núbia Mendonça, uma prócer em sua área de atuação. Então, hoje o programa, eu tenho certeza que todos irão gostar, até mais do que isso, adorar, porque ela tem muita coisa para nos contar e esclarecer, sobretudo, nessa área de atuação dela, que é tão sensível, tão delicada, que é a área do câncer, né, infantil. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Prazer recebê-la, doutora. Prazer Esteja é todo à vontade aqui no nosso estúdio. Quero ampliar um pouco mais essa referência que eu fiz à senhora, porque realmente a senhora tem que ser mais conhecida fora das fronteiras daqui da Bahia, porque a senhora é uma referência muito especial nessa área da oncologia pediátrica, usando um termo mais técnico, né? E para isso nós vamos fazer aqui, formular algumas questões para a senhora, e a senhora fique à vontade para falar tudo aquilo que a senhora achar pertinente, que porventura eu não tenha perguntado, a senhora fique à vontade, o tempo que for necessário, não se preocupe com isso. Certo. Tá bom? Então, antes de mais nada, eu sei que a senhora não vai poder nem fazer um resumo do seu currículo, porque ele é tão vasto que a gente ficaria assim 15 minutos só no resumo. Não chega tanto. Mas a senhora, eu sei que a senhora é natural de Ilhéus, não é isso? Exatamente. Aqui no sul da Bahia, uma cidade tão bonita, Lindíssima, encantada, lindíssima. Não é? E cantada em prosa e verso, sobretudo por Jorge Amado, que levou Ilhéus para o Brasil e para o mundo, com suas histórias tão genuínas. Né? É isso. Por favor, esteja à vontade. Bom, para mim é um prazer muito grande, né? Fiquei muito honrada com o convite e estou aqui à disposição para as perguntas que você achar pertinente. Vou responder a tudo que eu puder. Tá bom, doutora. Como se inicia a trajetória da senhora? Assim, resumidamente. Desde pequena que eu dizia que queria ser médica e eu me formei na Escola Baiana de Medicina. Eu entrei na faculdade em 1963 e me formei em 1968. Enfim, ganhei prêmio, eu era a primeira aluna de turma, essas coisas. Fiz residência em São Paulo, fiz 4 anos de residência, 2 de pediatria, 2 de laboratório. Voltei para a Bahia, fui trabalhar logo no Martagão Gesteira. No Martagão, o Dr. Jorge Bahia de Carvalho, que era, na época, cunhado do ministro da Saúde, conseguiu que se construísse um centro de oncologia. E como eu era muito interessada nas crianças que chegavam lá de câncer, quem cuidava delas era Roque Andrade, que era um oncologista clínico, mas não tinha oncologista pediátrico na Bahia. Então, o doutor Jorge perguntou se eu gostaria de fazer, e eu gostava de ver aquelas crianças e acompanhava o tratamento, aceitei, e eles então me conseguiram uma bolsa para Paris, e eu fui para o Instituto Gustave Roussy, que é o maior centro de câncer da Europa, e lá eu fiquei 1 ano. Quando eu voltei, meu sócio, quer dizer, quando eu digo meu sócio é Roque, porque se tornou meu sócio, disse, não, você chegou, você está preparada, você venha tomar conta do serviço. E então, eu tomei conta do serviço até 98, que foi quando fechou o serviço do Martagão, mas o Hospital São Rafael nos abriu a porta, fomos para lá, e eu fiquei lá até 2013. Quando, então, resolvi que já estava na hora de passar o bastão para minha equipe e me aposentei da medicina. Mas a gente já tinha uma obra social, que era a Casa da Criança com Câncer, e eu continuei, então, vinculada, como até hoje, à Casa da Criança com Câncer. Tá. Como é que se encara essa situação da criança ser acometida de câncer, né? Vamos falar a palavra
mais impactante. Não vamos falar de tumor, falar de câncer mesmo. Assim, do ponto de vista social e do ponto de vista familiar, como é que é visto você se deparar com uma situação dessa, que é um tanto quanto delicada, né? Já é com adulto, evidentemente, é uma coisa traumática ao extremo, mas com a criança propriamente dita, que é um ser indefeso, que precisa de proteção e tal, e ser acometido de uma enfermidade como essa. Como é que a senhora encara isso? Olha só, primeiro, desde o início eu aprendi, eu primeiro fiz pediatria, que nunca se deve mentir para uma criança. Então, quando nós recebemos as famílias, não importa o nível social, socioeconômico, as famílias estão muito abaladas, muito. Quase que sempre achando que seu filho vai morrer, o que não é uma verdade. Então, nós recebemos essas famílias, acolhemos, fazemos o diagnóstico de certeza, e aí nós explicamos para a família, na presença da criança, o que é a doença e como vai ser o tratamento. Nós nunca escondemos de nenhum dos nossos pacientes o que é que ele tem. Nós dizemos para ele o nome da doença. Porque, na realidade, quando a gente fala de câncer, tem vários tipos de tumores e as leucemias também estão no meio disso. Então, nós dizemos para a criança, você tem um tumor no rim, você tem um tumor no cérebro, não é? Pouquíssimas crianças perguntam se aquilo é um câncer. Normalmente, isso é mais do adolescente, não é? Porque quando a gente fala de oncologia pediátrica, vai até 18 anos, 11 meses e 29 dias. Quando a gente fala oncologia pediátrica, isso determinado pelo Ministério da Saúde. Então, é uma situação sempre muito difícil na fase de diagnóstico, mas que as famílias, desde da primeira consulta, eles se sentem ligados ao médico que está cuidando da criança e confiam e começam o tratamento. Nós não temos casos de famílias que queiram abandonar o tratamento sem sequer tratar. Todos querem tratar, todos. E é o que nós fazemos, né? Nós não, digamos assim, que a gente não aceita uma família dizer que não quer tratar a criança. Felizmente isso não ocorre muito. Há muitos anos atrás aconteceu um paciente, nós convencemos a família, tratamos, o moleque está curado, está casado, já tem filho, mas isso eu ainda estava no Martagão Gesteira. Imagine há quantos anos isso não aconteceu. Tem muito tempo. Muito tempo. Agora, eu digo assim, eu sei que do ponto de vista dos familiares, quando eu digo a parentela toda, né? Isso deve ser algo assim muito pesado, né? Muito difícil, inclusive de aceitar, porque é aquela coisa, né? Por quê nós, porque eu, enfim, e de um ponto de vista da criança, porque eu andei pesquisando aí e existem vários tipos de cânceres, né? Infantis, e tem câncer que se manifesta quando a criança tem 3, 4 anos. Tem um tipo de câncer que se manifesta na gravidez, não é isso? Na concepção e tal. Nessas crianças que já têm, não vou dizer uma idade avançada, porque 3, 4 anos não é uma idade avançada absolutamente nada. Mas a criança está em casa convivendo com outras crianças e tal, e de repente ela é tirada de lá por força dessa enfermidade, dessa doença, e ela tem que ficar lá isolada no hospital por um determinado tempo, prolongado. Então, como é que funciona isso? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, porque o universo infantil, ele é difícil da gente entender, né? Porque, apesar de que a gente já foi criança, mas foi lá atrás, enfim, as lembranças elas vão se dissipando, elas vão se perdendo, e a gente não retroage mais no tempo, dificilmente. Então, a criança, quem está de fora, como é que vê esse drama terrível da criança ficar confinada no hospital, sem poder sair, e ficar lá, assim, sendo tratada, tal, e ela
sabe, tomando aquela medicação que, não sei, pode ser até que seja uma coisa um tanto quanto dolorida em certos momentos, fisicamente eu falo, enfim, como é que a senhora vê isso? Olha, precisa muito psicólogo para entender isso, né? Na realidade, esse é um problema muito sério que nós temos com os nossos pacientes do interior. Nós temos crianças que moram em Feira de Santana, pertinho, o tratamento sendo um tratamento ambulatorial, elas podem ir e voltar no mesmo dia. Isso não tem um impacto assim maior na família. Mas nós temos pacientes que vêm de Luiz Eduardo Magalhães, uma distância enorme, né, de Senhor do Bonfim, Juazeiro. E o que acontece? Raras as famílias que só têm um filho ou dois. Essas famílias sempre têm 4, 5 filhos. E o problema é exatamente quem vai cuidar dos que ficarem em casa. Porque a mãe tem que ficar com a criança. Sempre, sempre. Ou no hospital, na época que a criança está internada, ou na casa de apoio. E então, tem que se fazer uma arrumação familiar. Uma avó, uma tia, um tio, porque o pai, na maioria das vezes, ele não vem, porque ele está trabalhando. E poucas vezes ele pode largar o trabalho para tomar conta de 4 filhos. Então, esse é o impacto maior que nós temos. É exatamente os filhos que ficam em casa. A família fica completamente desestruturada. Completamente. Mas é o que nós temos hoje em dia, né? Nós não podemos, digamos, trazer a família toda para cá. Existe uma rede de apoio à família também, porque para essa situação, tratamento, enfim, é uma equipe multidisciplinar. Sim. Até assistente social tem, né? Sim. Psicólogo, enfim, vários profissionais. E do ponto de vista aí da família, então, nessa questão, ela tem esse suporte, digamos, ou não? Não tem? Não. Tem a criança que está doente, certo, que está aqui em Salvador. Entendi. Porque, por exemplo, na nossa casa de apoio, nós temos uma equipe multidisciplinar e o básico é o serviço social, não é? Mas lá no interior, não. O que nós fazemos? A nossa assistente social faz contato com a prefeitura de onde a criança vive e procura saber se existe um apoio local. Poucas cidades têm isso. Quando tem, nós pedimos que dê apoio, mas é muito raro que aconteça isso. Certo. Não é? Então, na maior parte das vezes, eles dizem que não tem e a família tem que ficar nessa arrumação mesmo de tia, de avó, de avô, enfim. Não existe. E quando tem estruturas hospitalares, existe essa rede de apoio para os familiares ou não também? No interior, você fala? Nos dois casos. Não, porque no interior, Itabuna somente, que tem Itabuna e Feira de Santana, que tem serviço de oncologia pediátrica, e lá eles têm casa de apoio. Então, quer dizer, eu não me meto nos serviços de lá, não sei lhe dizer como é que eles atuam. Porque, por exemplo, Itabuna recebe as crianças todas do sul da Bahia. E Feira de Santana recebe muita criança de feira mesmo e dos arredores. Eu não sei lhe dizer como é que eles agem. No nosso caso, aqui em Salvador, que nós damos apoio aos hospitais que cuidam de criança com câncer, nós temos esse cuidado do serviço social, procurar a prefeitura. Sempre, 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 sempre. Doutora, como a oncologia pediátrica no Brasil? Qual a situação atual? Como é que ela se encontra? Olha, eu posso lhe dizer que fui uma das primeiras a fazer oncologia pediátrica no Brasil e a situação mudou muito e mudou para melhor. Mudou para melhor. Por quê? Quando eu comecei a fazer oncologia pediátrica, que foi em 78, 76, aliás. Eu primeiro fui para a Argentina, depois é que eu fui para Paris, em 76. A taxa de cura dos nossos pacientes estava por volta de 50%, de uma maneira geral, falando de todos os tipos de câncer. O progresso foi chegando, e foi chegando para todas as áreas e para a oncologia pediátrica também. Então, hoje em dia, nós temos diversos tipos de cirurgia
que no passado, as cirurgias que nós fazemos no passado não fazemos mais. A gente tenta não amputar crianças que tenham tumores ósseos em membros, principalmente membros inferiores. Tenta-se fazer enxertos, quer dizer, retirar o tumor e colocar enxertos. E a quimioterapia também foi modificando muito, sem contar que também veio o transplante de medula óssea, que cura alguns dos tipos de câncer. Então, hoje em dia, no Brasil, nós dizemos que nós temos mais de 80% de pacientes curados. Tem umas patologias que são muito difíceis de curar e que a gente não atinge esse número de 80%. Fica em 60%, 50%, 60%, por aí. E tem outras que a gente atinge praticamente 100% dos casos. Os tumores ósseos, por exemplo, se forem de olho. Se forem diagnosticados logo no início, é 100% de cura. Agora, o tratamento mudou muito, né? Hoje em dia nós temos anticorpos monoclonais, drogas mais específicas para aquele tipo de tumor, né? Então, o progresso foi fantástico, realmente. No caso do CA pediátrico, quais são as incidências maiores que vocês têm lá? Em primeiro lugar, a leucemia, sempre. A leucemia também ocupa no mundo inteiro, em primeiro lugar. Depois, os tumores cerebrais. Depois, nós temos os linfomas, que são 2 tipos de linfoma, o linfoma de Hodgkin e o não Hodgkin. E aí nós temos os outros tipos de tumores, que são diferentes dos tumores do adulto, né? Então, por exemplo, a criança tem tumor renal, o tumor renal é o tumor de Wilms, que é um tumor altamente curável. O adulto tem o carcinoma renal, é diferente. Então, a gente tem outros órgãos onde nós temos tumores e que o adulto também não tem. Por exemplo, suprarrenal, é um tumor ruim, é o neuroblastoma. O adulto não tem. Né? Antes eu até queria entrar um pouco nessa área que o Felipe já levantou essa questão, mas antes, a senhora estava falando da situação atual no Brasil. Essa rede eu não vou chamar de apoio, mas de hospitais, hoje, que é uma rede de proteção, não é apoio, na verdade é proteção, né? E tratamento e tal. Como é que está? Está bastante ampliada no Brasil todo? Todos os estados têm? Tem. Praticamente todos os estados. Eu não sei lhe dizer muito em relação àquilo que a gente chamava antigamente daquelas... Amapá, Acre... Eu não sei lhe dizer muito... Que era antigamente território. Território, pronto. Hoje são estados. Exato, são estados. Mas, por exemplo, em todos os estados brasileiros existem bons serviços de oncologia pediátrica. Bons. O pessoal sempre acredita mais na medicina de São Paulo. Então, por exemplo, aqui na Bahia, às vezes a gente tem um paciente mais diferenciado, prefere ir a São Paulo, escutar uma opinião, depois volta e vem tratar aqui. Porque o tratamento que nós fazemos no Brasil é o mesmo. Nós temos a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que tem protocolos, e nós tratamos no Brasil todo, a criança que tem um tumor renal é tratada com aquele protocolo. Então, tanto faz se tratar em São Paulo quanto aqui. E nós temos bons hospitais de câncer aqui. Então, o que acontece é isso. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Tá. A incidência do diagnóstico precoce prevalece hoje? Ou ainda poderia melhorar? Não prevalece? Não. Por ignorância das pessoas? Vai por aí? Veja bem o que acontece. Existem 2 situações. Existe a situação de que o câncer ele é uma doença, a gente chama mimetizante.
ele pode aparecer de diversas maneiras. Sim. Então, a criança... Até com a manchinha no abdômen aqui. Exato. E a pessoa jamais vai imaginar. Exatamente. Então, o que acontece? A criança tem uma dor na barriga. Mora no interior, tem uma dor na barriga. É o quê? Vai no médico, não sei, não achou nada. É o quê? Verme, toma remédio de verme. A criança tem a segunda vez. Na terceira vez, quando o médico vai examinar, já tem uma massa. Então, o diagnóstico que poderia ter sido precoce não foi. Então, nós temos, existe o Instituto Ronald McDonald, que a sede é no Rio, que faz um programa de diagnóstico precoce no Brasil. E então faz cursos, mas faz curso para médico, para psicólogo, para odontólogo, para assistente social, para fisioterapeuta. É um curso que é multidisciplinar e que fala dos sinais e sintomas de cada tipo de câncer. Agora, tem vários cânceres pediátricos cujos sintomas são semelhantes. Sim. Agora, nesse caso, isso não é um elemento dificultador também para a identificação, sobretudo o médico atuando, independentemente de local, ou interior, capital, enfim. Isso também não contribui para essa pequena confusão que se estabelece? Por exemplo, falta de apetite, tontura, fraqueza, tal. Isso aí são sintomas de vários cânceres. Exato. Não é isso? Exato. E o que acontece? As crianças nunca vão primeiro para o médico de câncer, vão para o pediatra. Ou para o clínico geral. Quando já é um adulto, 16, 17 anos, vai para clínico. Mas normalmente vão para um pediatra. E o que acontece? O pediatra tem que estar alertado, alertado que aquilo pode ser sinal de um câncer. E aí cabe a ele encaminhar para um oncologista pediátrico. Muitas vezes a gente já recebe a criança com alguns exames muito bem indicados pelo pediatra, né? Então, a criança está com a dor na barriga, já vem com ultrassom, então tem um problema no olho, já vem com um exame oftalmológico, e isso já nos ajuda. Mas o pediatra que normalmente encaminha ao oncologista pediátrico, e aí o oncologista pediátrico, a depender da sintomatologia, ele tem uma relação de exames que ele vai fazer para aquela patologia. A gente não sai atirando no escuro, não, né, de pedir exame para tudo, não. A criança tem um tumor renal, então vamos pedir uma tomografia, uma ressonância, exames de urina, exames de sangue compatíveis. Sempre assim. Tá bom. No caso, eu estava falando com a senhora antes a gente começar aqui sobre estatística. Nesses casos, assim, qual o percentual aproximado de efetividade de cura e qual o percentual que não se estabelece dessa forma? E mais ainda, quando não há esse tipo de resultado, qual é a sobrevida? Enfim, são dados assim importantes para a gente ter, né? A senhora falou que mais de 50% são curáveis, né? Hoje em dia é mais de 80. Hoje em dia é 80. A senhora falou 80. Na realidade é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de uma criança que tem leucemia, a leucemia mais comum é a leucemia linfóide. Ela tem 3 tipos. Ela tem uma leucemia que tem menos de 10 mil leucócitos, ela tem uma leucemia que vai de 10 mil a 50 mil e tem a leucemia que a gente chama de alto risco, que tem mais de 50 mil leucócitos. Essa leucemia que tem menos de 10 mil, essa leucemia, se não tiver fenótipos ruins, digamos assim, essa criança tem praticamente 100% de chance de cura. Já aquela que tem mais de 50 mil leucócitos, a chance dela cai para 60%, 70% de chance de cura, não é? E aí, em cada tipo de tumor, tem isso. Então, por exemplo, nós temos recebido muitas crianças lá no GAC com tumor ósseo. Os tumores chegam avançadíssimos. E a gente vê as mesmas histórias. A criança tomou uma queda ou está jogando bola e a perna começa a doer,
Mas o tumor não cresce tão rápido e nem aparece tão rápido. Então, se não tiver aquela ideia de fazer um raio-x tem em qualquer lugar. Mas o tumor não é decorrente disso, não, né? Não, aparece daí, a dor, digamos assim, aparece por conta de uma queda. Aí é que a criança começa a perceber. Não é porque teve uma queda. Porque a questão... Não. Até você teria que ter falado o que é o câncer. O câncer é o crescimento anormal da célula. Exato. Que aquela divisão se faz de forma... Anormal, exato. Não é isso? Exatamente. Então, esse é o ponto de partida. Não é por causa da queda. Normalmente, quando a criança toma uma queda, ela começa a sentir dor, às vezes até a ficar mancando, e aí a família não percebe. Se tivesse feito um raio-x numa fase inicial, essas crianças podiam chegar com a doença menos avançada. Então, o que acontece? Nós temos muitas crianças amputadas, coisa que hoje em dia, nos países mais desenvolvidos, tenta não se amputar mais. Tenta fazer aquilo que eu disse, né? Retira o tumor e faz o enxerto. Grosso modo, comparando, não se arranca mais dente hoje em dia. Se trata o dente. Exato. Não é isso? Exato. Não sei se a comparação é pertinente. Exato. Seria exatamente isso, né? Exato. Tá. E no caso, existem muitos casos da criança ir a óbito, assim, por conta desses cânceres. Eu diria que na nossa casa, porque, veja bem, a Casa da Criança com Câncer atende aos hospitais de câncer daqui de Salvador. Atendemos o Hospital São Rafael, atendemos o Aristides Maltês, atendemos o Martagão Gesteira, atendemos o Santa Isabel e também Feira de Santana. Nós damos apoio ao Serviço Feira de Santana. Então, o que acontece? Nós temos, por mês, 2 a 3 óbitos daquelas crianças que estão já na casa. 2 a 3 óbitos, a gente pode pensar que é um número pequeno, mas quando a gente pensa na dor de cada família, sim, claro, não é um número grande. Então, a gente tem, na realidade, um número de crianças que às vezes não morrem do tumor, às vezes morrem da complicação do tratamento. Porque quando você vai fazer uma quimioterapia no paciente, a defesa da criança cai muito. E muitas vezes, na hora que a criança está com a defesa baixa, pega uma infecção e morre da infecção. Ela poderia até salvar do câncer, mas ela não teve essa oportunidade, ela morreu de uma infecção. De baixa imunidade. Então, isso acontece também para a gente. Essa semana mesmo nós perdemos um paciente por infecção. Não foi pelo tumor. Eu não posso dizer que ele iria curar. A gente não tem essa bola, né? Doutora, em média, quanto tempo fica uma criança internada para fazer esse tratamento? Olha, na realidade, hoje em dia o tratamento é quase que todo ambulatorial. Existem alguns tratamentos ambulatoriais que são feitos uma vez por semana. Então, o paciente vai no hospital, faz a quimioterapia e volta para casa. Mas tem tratamentos que são 3 dias ou 5 dias. Então, essas crianças ficam internadas esses 3 dias, 5 dias. Depois que acaba a quimioterapia, voltam para casa. Voltam com um acompanhamento, com orientações para evitar a infecção. E não pode ter infecção entre uma quimioterapia e outra, não é? Então, em realidade, a gente tenta não deixar a criança no hospital. Então, na verdade, a criança, isso que a gente vê na televisão de crianças em hospitais, não é não é algo regular, seria mais assim, elas vão para o hospital somente para fazer o tratamento, depois voltam para casa. Exatamente. Exames também, tem alguns exames. Aí já dá para, digamos assim, se isso serve de consolo, minorar um pouco o sofrimento da criança, né? Sem dúvida. Se vê lá isolada no hospital, realmente ninguém merece isso. Sem dúvida. Se adulto não merece, imagina criança, né? E lá, por exemplo, na nossa casa, nós temos brinquedoteca, eu vejo. Temos escola, né? Então essas crianças frequentam
a aula para não perder lá no interior o ano que elas estão fazendo. E fazem muitas brincadeiras, tem aula de música, nós temos uma saleta só de instrumentos musicais para eles aprenderem. Então, a gente, quer dizer, é muito melhor você estar lá, que você está com outras crianças, fazer amizades com outras crianças, do que você estar num quarto, no hospital, você e sua mãe só, né? Faz uma diferença grande. Então, esses casos que ficam internados no hospital é a exceção. São casos mais graves, que merecem mais uma atenção mais direcionada, né? Exatamente, exatamente. Doutora, vamos falar aqui agora, aquilo que eu tinha falado do câncer, né? Dessa questão da reprodução anormal das células. Por conta disso, eu vou fazer uma pergunta de leigo, porque eu realmente não sei sobre isso. Haveria alguma forma de prevenção contra o câncer, sobretudo em crianças? Não existe, não? Por exemplo, esse tipo de câncer que ele aparece na concepção, na gravidez, ele é detectado, né? E como é que se chega a essa detecção? Se faz algum tipo de exame, né? Não, veja bem o que acontece. A mãe, quando está grávida, ela faz ultrassons. Não é? Então, digamos, eu vou dar... Me falou de prevenção, o câncer da criança dificilmente é prevenido, mas existem casos. Que casos? Por exemplo, a mãe está acompanhando e se vê durante a gravidez que a sua criança tem um teratoma, quer dizer, tem um tumor na região sacroiliaca e que aquilo está crescendo. Quando nasce, quase que sempre é benigno. Mas se você não retirar o tumor até 2 meses de idade ou 3 meses, aquele tumor pode malignizar. Então, isso é o que a gente chama de uma prevenção. Então, a criança nasce e assim que tem a condição clínica, é operada, retira e pronto. Se o tumor continuar ali e continuar crescendo, vai malignizar. E ali pode ou não pode curar. Então, a gente tem essas situações. E tem algumas crianças que nascem já com leucemia também, né? A leucemia congênita. E aí você também tem que fazer o tratamento com a quimioterapia. Certo. Bom, nessa fase inicial aí, se menciona, se utiliza esse termo tumor. Tá? Nem todo tumor vai virar um câncer. Isso, é verdade. Mas isso a literatura chama de tumor benigno. Exato. Mas eu não vejo falar em tumor maligno. Fala-se? Fala. Me parece, a impressão que eu tenho é que é substituída essa expressão tumor maligno por câncer. Sim. Aí seria incoerente, né? Se existe um tumor benigno, na verdade, teria que ter também um tumor maligno, mas pouco se utiliza, né? Não, nós usamos. Usa? A impressão que eu tenho que se substitui por câncer. Exato, porque não é todo mundo que vai entender o que é um câncer. Então, quando você fala o tumor é benigno, então aquele tumor você retira, está resolvido o problema. Quando você tem um tumor maligno, ele não vai ficar só naquele local. Ele vai lançar células pelo sangue e vai fazer as metástases. Isso. Então, quando a gente começa a explicar, a gente começa e diz que é um tumor maligno e depois a gente usa a palavra câncer. Agora, você só pode saber se é câncer ou não depois do exame laboratorial, não é isso? Depende também. Por exemplo, você já remove sabendo que é câncer? Não. Não, veja bem. Não é isso? Nós temos exames clínicos clínico que eu digo é o exame físico da criança, exames laboratoriais e exames de imagens. E com aquilo dali, a gente já sabe que é um câncer, vai e opera. Em sendo um tumor maligno. Certo. Opera. Eu vi também o seguinte, a senhora falou em metástase. Tem alguns tipos de câncer infantil que não ocorre metástase, ocorre, digamos, a proliferação no próprio tecido e não em outros órgãos. Não é isso? Difícil. É difícil? É difícil. Quer dizer,
É A difícil tendência assim. é para os outros órgãos? Sim, se não for tratado. Então, você tem um tumor no rim. Se você tira logo, você pode ter resolvido o problema. Mas, se você, digamos, vai lá, tira um tumor do rim, mas esse tumor rompe, só aquela ruptura já escapa células malignas para o sangue e vai dar metástase em outros locais. Certo. Doutora, os principais cânceres, a senhora já falou de um, que é o mais frequente, que é da leucemia, não é isso? E que percentual chega aí? 50% ou mais? A senhora tem ideia? Olha, depende dos serviços. Na época que eu ainda fazia medicina do dia a dia, os pacientes de leucemia chegavam por volta de 40% dos pacientes eram de leucemia, 30% a 40% eram pacientes de leucemia. Depois vinham os pacientes de tumor cerebral, depois os de linfoma. E isso já dava quase que uns 70%. Ele atinge a medula óssea e o sangue, né? Exatamente. Começa na medula óssea, e aí, que é a origem do sangue, né? A medula, isso. E aí pega todos os sistemas. E aquilo que eu tinha falado para a senhora é que a pessoa sente dor nos ossos, articulações, fadiga, fraqueza, sangramento, febre, perda de peso. Nesse caso, o tratamento qual é? Exatamente. A quimioterapia. Quimioterapia de imediato. Na leucemia, faz o diagnóstico e começa logo a quimioterapia. O tratamento da leucemia é um tratamento especificamente feito. Quando você tem uma criança que tem um sistema nervoso infiltrado, em alguns casos você faz a quimioterapia, também através da coluna, né, aí é obrigatório, e pode fazer radioterapia também do sistema nervoso central. Hoje em dia, diminuiu-se muito a radioterapia na criança, porque dava muita sequela, né? Então, uma criança que tem um tumor renal e que se colocava depois uma radioterapia ali na loja renal, aquele tecido ali depois não crescia mais. Então, a criança ficava sempre com alguma deformidade. Hoje em dia, a gente evita ao máximo, em criança, a radioterapia. E os tumores cerebrais? Bom, os tumores... Esses são bem menos, né, em termos de incidência. Não são, não. Não? Não, em tumores ele é o mais frequente. É o mais frequente. E eles sempre têm que fazer radioterapia. Faz químio, mas faz radioterapia. Mas são tumores ruins, viu? Muito ruins. Eles atingem o sistema nervoso central, né? Exato. Não é isso? Exato. Pegam mais essa parte posterior do cérebro, né? A nuca? Exato, aqui atrás, que é onde fica o meduloblastoma, que é o mais comum dos tumores cerebrais. É isso que eu tinha pesquisado, que eu tinha lido, que eles não invadem tanto outros órgãos, e sim mais o próprio tecido. Exato. Eles vão infiltrando no cérebro. E ficam por lá. E eles também, caindo no líquor, aí eles vêm para a coluna e dão metástase também. Ah, também é? Também. Então essa informação não procede. Não, é uma informação parcial, digamos assim. Certo. Parcial. Aí depois nós temos aqui os neuroblastoma. Horríveis de tratar. Péssimos de tratar. É nas células nervosas, né? Elas são das células da glândula embrião suprarrenal. E feto também. Glândula suprarrenal. Tem crianças que já nascem com neuroblastoma. Mas é um tumor muito ruim. Geralmente surge no abdômen. Exatamente. Inchaço. Na suprarrenal. Mas eles são ruins de diagnosticar, porque como a suprarrenal é um órgão muito pequeno e fica em cima do rim, já fica debaixo das costelas, né? Então, quando ele desce, ele vai crescendo e desce para você palpar no abdômen, ele já está grande. E ele dá muita metástase. Também quimioterapia. E hoje em dia se faz transplante, mas com resultados que não são os melhores. Não são os melhores. E a incidência de transplante infantil Não, hoje em dia... relativa? Não, hoje em dia se faz transplante para muitas das doenças
malignas pediátricas, né? E aqui na Bahia... E quem são os doadores? Olha, depende. Por Deve exemplo, ser difícil, né? você, por exemplo, o Martagon Gesteira já tem uma unidade de coisa. Por exemplo, se você tem uma parte de leucemia, você pode ter um pai ou a mãe, que pode ser o doador. Não é? Mas nos outros tipos de transplante, não é muito fácil. Mas se consegue, sempre. E os resultados, a gente tem alguns bons resultados mais em São Paulo. Lá em São Paulo eles têm uma boa casuística. Mas não é o que se vê no Brasil todo. Não é o que se vê no Brasil todo. Certo. E o tumor de o Wilms? O Wilms. É o tumor do rim. É o tumor do rim. Esse é ótimo. Esse é ótimo. É ótimo para tratar, trata rápido, diz cura muito. Ele incide mais em crianças de 3 a 4 anos. Isso. É isso? Na criança pequena. Nódulo também no abdômen. Inchaço. 90% são curados no tratamento, é verdade? É isso mesmo? Porque tem um tipo de tumor de Wilms que tem uma variante pequena, ruim. Né? Eu vi aqui 5%, é isso mesmo? Não, é maior. É maior. Dá 15% a 20%. Certo. Dá mais do que isso. Mas eles têm um tipo histológico do tumor de Wilms que é ruim. É esse o que não cura. Por isso que não dá 100% de cura para o tumor de Wilms. Mas tem uma cura razoável, né? Não Ótima. 90% está ótimo. Ótimo. E os linfomas? Os linfomas são 2 tipos, né? A senhora até já falou de Hodgkin. De Hodgkin e de não Hodgkin. E a doença de Hodgkin, ela é mais fácil de ser diagnosticada, porque normalmente ela começa no pescoço. Nas amígdalas? Aqui também? não, aqui. Pode, mas é raro. É mais aqui no pescoço. Então começa a aparecer de um lado do pescoço caroços, e aí a mãe vai para o médico pede uma biópsia e dá o diagnóstico. Né? Aí o que acontece? Você faz o diagnóstico, a doença só está ali e faz a quimioterapia e trata e cura o paciente. Diz que pode afetar também a medula óssea. Pode, mas isso é nos estados avançados. Aí já é o estadiamento 4. Certo. Aí é quando a doença vai crescendo e não se chega a um diagnóstico. Agora, o linfoma não Hodgkin, ele é mais abdominal na criança, e em forma de tumor. E aí aquela história, tem a dor, aí vem a segunda dor, na terceira dor é que se percebe que tem um tumor, mas o tratamento também é com a quimioterapia. Poucos são os casos que você tem indicação cirúrgica, mas você faz a quimioterapia e a taxa de cura é alta também. Ele pode atingir a medula óssea também? Pode, se for estadiamento 4 também. Estadiamento 4 quer dizer a doença mais avançada. Do sistema imunológico, não é isso? Das alças intestinais. Bom, doutora, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o GAC. Parece que é a menina dos olhos da senhora, a paixão. Né? Então eu acertei, né? E aí? O GAC é uma paixão. Como é que surgiu esse grupo de apoio? Esse grupo foi o seguinte: quando eu fui estudar na França, eles tinham um castelo que ficava a 40 quilômetros do hospital, e era um castelo realmente, Lagrange. E nesse castelo ficavam os pacientes que não tinham parentes em Paris. E, na época, o Marrocos, Tunísia e Algéria não tinham quimioterapia, não tinham oncologia pediátrica. E eram possessões francesas ainda. Então, esses pacientes todos vinham a Paris e ficavam lá. Além disso, tinha pacientes italianos, espanhóis, que iam tratar na França. E aí eu vi aquilo e fui conhecer. E lá, eles eram os aposentos, né? Cada um ficava no seu aposento, e tinha um ônibus que levava diariamente para o hospital. Aí eu vim com aquela ideia da cabeça, e quando cheguei aqui comecei a conversar, porque para a gente 80%, 85% dos nossos pacientes vêm do interior e são pobres.
10 a 15% são pacientes que têm condições. Eu comecei a conversar com essas famílias, né, buscando fazer um grupo. E aí, na época, fomos a dona Ieda Barradas, que era a primeira-dama, para perguntar se ela tinha alguma casa, né, porque ela era presidente dos voluntários sociais, se ela tinha alguma casa. E ela tinha realmente uma casa que tinha acabado de ser desocupada, bem perto do Martagão, na Travessa Padre Miguelinho, que fica em frente à Pupileira, repare, na esquina do Tororó. E então nós fomos ver a casa e ela nos passou em comodato essa casa. E foi aí que nós começamos, né, juntamos aqueles pais que tinham melhores condições e formamos o grupo de apoio à criança com câncer. Na época nós éramos 40 pessoas, entre médicos, pais, mães. Quem pode nos ajudar, nós ajudamos. E cada um doou uma coisa para a primeira casa. Essa foi a nossa primeira casa. Aí depois a casa começou a ficar pequena, nós conseguimos uma segunda casa no Tororó, na Rua Amparo do Tororó, que já era uma casa bem maior. Essa casa tinha 8 quartos, então a primeira só tinha 4. 8 quartos, e aí nós reformamos essa casa e passamos para lá. E depois de algum tempo, quando nós fomos então para o São Rafael, nós ficava muito longe. A casa no Tororó e o tratamento no Hospital São Rafael. Então nós fomos à diretoria do São Rafael, que sempre foi extraordinária conosco, Dona Laura Ziller, doutora Liliana Ronzoni, e nós fomos falar com Dom Luigi, que era o presidente, né? E ele então nos cedeu. Na época ele cedeu, mas depois ele doou mesmo. Um terreno que ficava em frente ao Hospital São Rafael, em frente. E aí nós conseguimos um arquiteto que fez tudo. Lá. E então nós temos hoje em dia um edifício muito bom, muito bem construído, porque desde o início o nosso presidente, que é Roberto Sá Menezes, ele não admitia meia boca, tudo tinha que ser do bom e do melhor. Então nós temos uma casa hoje que nós temos 30 apartamentos, e hoje em dia são apartamentos mesmo, né? Quer dizer, você tem um quarto com banheiro conjugado. Então, cada família, nós só aceitamos a criança e um acompanhante. Né? Não pode ficar mais do que isso. E nós fornecemos, então, tudo o que a família precisa. Chega lá, elas têm roupa de cama, roupa de banho, todas as refeições, tem café da manhã, lanche, almoço, lanche de novo, depois ceia, e na hora de dormir a criança também, querendo uma fruta, uma coisa dessa, tem. Então, não pagam absolutamente nada. Agora, o tratamento no hospital. E o tratamento no hospital. Nós temos um ônibus, e esse ônibus, então, sai de manhã cedo, 7 horas está saindo, e vai entregando nos hospitais, no Maltês, no Martagão, onde tem criança para tratar, ele dê. Depois ele volta, faz a coleta. São vários hospitais? São. Nós temos o São Rafael, temos o Maltês, temos o próprio Martagão e o Santa Isabel também. O início de tudo foi o Martagão. Foi. O Martagão foi o primeiro hospital daqui do Nordeste, né, a cuidar de criança com câncer. Foi o Dr. Jorge Bahia de Carvalho, que era o diretor do hospital. E o GAC tem algum tipo de apoio governamental de qualquer esfera? De vez em quando, vamos deixar bem claro, de vez em quando arranjamos um deputado que nos traz uma coisa. Hoje em dia nós estamos com o Léo Prates. Ele é ex-secretário de Saúde, que se tornou um grande amigo nosso, e ele então consegue doações, não é, lá por Brasília, e nos repassa. Mas isso é eventual? Não, eventual. E quando que vocês se mantêm lá? Com doação. Doação. Tudo é doação. Nós temos doação, uma parte, mas depois também... Doação de pessoas físicas e jurídicas? Pessoas físicas e jurídicas. Mas depois nós fizemos um laboratório, que é um laboratório altamente especializado,
que faz para transplante, faz exame de transplante, tudo, mas todo o dinheiro que entra nesse laboratório é para obra social. Fizemos depois uma unidade também para exames para carteira de motorista, e era a única que tinha ali naquela região, então a gente também tinha uma boa renda. Só que depois como é um lugar ali que fica perto do Iguatemi, onde tem É um prédio, você está falando? Não, é aquele negócio que distribui carteira de motorista, esse negócio todo. Detran? Detran. Aí depois eles botaram umas 8 ou 10 clínicas ali para o lado do São Rafael, pronto, aí diminuiu muito a nossa renda. Mas ainda é pequena, mas ainda é uma renda. Então nós temos a doação que nós fazemos através de telefone. Nós temos um telemarketing e que telefona, e que as pessoas sempre são muito solidárias, e também recebemos muita doação física mesmo, né? Roupa, alimentos, nós recebemos bastante. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Como é que é constituído o GAC, do ponto de vista institucional? Nós temos primeiro um presidente que é Manuelito, e Manuelito, que é lá também da Santa Casa, e Manuelito, então, ele é o presidente maior. Depois nós temos a diretoria executiva, onde tem o presidente, que é Roberto Sá Menezes, eu sou a diretora de atendimento à criança e à família, e tem o financeiro, que é Evandro Gonçalves. Então tem isso, e depois... Conselheiros? Temos conselheiros. Os conselheiros, nós temos o conselho fiscal e temos o conselho... Consultivo? Consultivo. Nós temos reuniões 2 vezes por ano com os conselhos, né? Onde nós prestamos conta e aceitamos as sugestões que eles têm a fazer. Agora mesmo, em dezembro, nós tivemos reunião de conselho, as contas foram todas aprovadas e a gente continua batalhando. É matar um touro por dia ali, viu? Mas a instituição, ela é muito reconhecida na sociedade, né? Graças a Deus. Aqui em Salvador, Graças a Deus. Eu só acho que, já a minha opinião pessoal, viu, é uma contribuição. Eu acho que o GAC deveria ter mais visibilidade. Comunicação, divulgação, uma coisa que fosse mais ampla, não sei. Um dos nossos conselheiros falou isso nessa última reunião. Porque o que nós temos? Nós temos a rede social, né? Nós temos o Instagram. Que é muito forte hoje, né? O Instagram, que a gente praticamente todo dia está dando notícias. E o Facebook também tem, mas o Facebook hoje em dia o povo usa menos, né? Mais o Instagram. Então, é onde tem mais. Mas um dos nossos conselheiros chamou a atenção disso, realmente. Eu acho que a gente devia ter uma... Porque muita coisa a gente consegue de graça. Mas outras coisas não tanto. Por exemplo, outdoor, essas coisas todas. É porque na sociedade que a gente vive, as carências são tão grandes, sobretudo das famílias de renda baixa, né? Que tem esses dramas todos do dia a dia, questão de saúde e outros mais. Fundamentalmente saúde, que é o item número 1. Educação também, tal, falta de escola, desemprego e tal. Então, uma instituição como o GAC, quando faz um trabalho desse, sem apoio nenhum governamental, a verdade é essa, que se diga, né? Ou com muito pouco apoio, é preciso que haja um engajamento maior da própria sociedade em prol
da instituição, que é tão importante na cidade e no Estado, né? Eu acho que e cada vez mais aqui no Brasil a gente tem que fazer as coisas, né? Porque se a gente for esperar pelo governo, infelizmente, né? Sim, a gente paga imposto e não tem retorno, não tem apoio, verbas são cortadas, né? Dentro do orçamento da União, enfim, uma série de dificuldades, né? Então eu acho que essa coisa tem que sempre estar ali, sem deixar cair, né? Ali, no top. Bom, a senhora já falou do Martagão, a senhora foi chefe lá do departamento, né? Muitos anos. Muitos anos. 22 E como foi sua anos. experiência lá? Olha, lá Foi a sua maior experiência de vida profissional? Foi, porque foi o lugar onde eu passei mais tempo. Fiquei 23 anos praticamente no Martagão Gesteira. E a gente o serviço foi construído na época que eu estava na Europa, né? Quando eu voltei, eu assumi a chefia e o Martagão sempre viveu com muitas dificuldades financeiras, né? Muitas. Mas a gente, desde o início, a gente já procurou fazer o grupo de apoio. Então, qualquer necessidade que a gente tivesse, tinha um grupo de apoio para nos ajudar, né? Então, dentro do Martagão Gesteira, é como se a gente fosse um núcleo mais diferenciado, digamos assim, que tinha um pouco mais de conforto, talvez. Nós tínhamos 4 grandes enfermarias, tínhamos 2 apartamentos, tinha uma sala grande de recreação, mas foi um tempo muito bom. Eu tenho grandes lembranças do Martagão Gesteira, como eu tenho do São Rafael. Foram os 2 hospitais onde eu chefiei. Qual foi o seu maior desafio lá no Martagão? Foi manter o serviço funcionando. Porque eu me lembro assim, vagamente, assim, leitura de jornais e tal, e eventualmente o Martagão passava por enormes dificuldades. Falava-se até fechar o hospital. Não teve tudo isso? Teve. Isso foi um verdadeiro desafio, né? Teve. E isso foi na época, então, que o doutor José Bahia era o diretor do hospital e aí resolveu fechar o centro de oncologia porque realmente era o serviço que dava mais despesa ao hospital. Porque era o serviço mais caro. Foi aí que fechou e nós fomos para o São Rafael. Mas depois de muitos anos, eles reabriram, estão com um serviço chegou a fechar, muito bom. Fechou durante muitos anos. Eu me lembro que foram feitas até campanhas no sentido de abraçar o hospital, não deixar aquilo morrer, né? Foi realmente uma luta, né? Mas agora e até hoje é uma luta, né? Porque você trabalhar... Porque as coisas se modificam. Não, porque você trabalhar com doente SUS, com as tabelas que o governo paga, é difícil. É difícil, porque quando eles pagam, por exemplo, um paciente interna com uma apendicite, mas ele, quando ele é internado, já tem um valor X. Se gastar mais do que aquilo, azar do hospital. Né? Então, os antibióticos hoje todos são caríssimos. Então, quem só cuida de doente do SUS? O governo fala muito do SUS como se fosse o melhor sistema de saúde universal do mundo. Isso se fala o tempo todo, os governantes. Tanto os que estão agora de plantão, como os anteriores e os futuros. Mas, na realidade, é verdade, se fala muito. Agora, essa questão da estruturação, quer dizer, o simples fato de você criar um sistema único de saúde para todo cidadão brasileiro, ninguém vai ficar sem atendimento médico, tudo bem, é louvável, agora você tem que dar condição. Senão fica um faz de conta. Quando você vai para o interior bravo desse Brasil aí, o SUS não existe, até porque você vai lá, tem uma sede física, mas não tem profissional, porque o profissional não quer estar lá. Não quer. Então, é uma coisa meio verdadeira e meio mentirosa. É verdade. Né? Copo cheio, meio cheio, meio vazio. É verdade. Não é? É verdade. Então, eu acho que falta muito isso ainda. E a senhora é uma batalhadora nessa área. A senhora já falou apoio às famílias, né? Integração familiar, suporte emocional. Como é que funciona isso? Nós temos
uma equipe multidisciplinar. Como eu disse, a base é o serviço social, depois nós temos nutricionista, que cuida de cada criança, nós temos a psicóloga, nós temos fisioterapia e nós temos a brinquedoteca e biblioteca. É o que compõe, e na brinquedoteca a escola está incluída. Então, nós temos um serviço de psicologia muito bom. Muito, 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 muito bom. A nossa psicóloga, cada ano, quando tem um congresso brasileiro, ela é convidada para falar da nossa experiência. E ela trabalha com grupos de outros psicólogos que são voluntários e também com alunos das faculdades de psicologia. Então, essas famílias têm atendimento do dia que chega até o dia que sai, ou por alta ou por óbito. Mas existe, então, todo esse acompanhamento. O serviço de psicologia funciona muito bem, muito bem. Tá. E as crianças também são ouvidas? Sim, Participam? sim, o tratamento é com elas, muitas vezes sozinhas, outras vezes com a mãe junto. Com a família. E as mães também têm apoio. A mãe tem algumas mães, coitadas, que realmente precisam de muito apoio. Agora, eu sei que é difícil responder, doutora Núbia. Como é que a criança se vê numa situação dessa, numa condição dessa? De excepcionalidade, que eu quero dizer. Não é de normalidade, longe disso. De excepcionalidade. Mas A senhora acha o quê, assim, na cabeça da criança? acredite se quiser, essas crianças são tão alegres. É Chegue lá na brinquedoteca para ver. mesmo? Vá lá conhecer para ver. Chega lá, tá todo mundo brincando. Elas sublimam isso? Eu acho que elas, na realidade, não entendem a gravidade do processo que elas estão Certo. passando. Entendeu? Entendo. Então, são crianças como qualquer outro. Brincam e tem coisas para ela, e nós temos horta, e nós temos parque do lado de fora, e vão para parque, e vão para balança. São crianças absolutamente normais. A senhora chegaria a dizer que mais se abala a família do que a criança? Eu acho Ou que não? sim. Eu acho que sim. É mais impactante para a É. família do que para a criança. É. É porque a criança, não sei se a resposta seria essa, ela está no despertar da vida. Tudo aquilo é novidade. E pode ser que ela entenda aquilo também como mais uma coisa da vida e que outras tantas virão. Talvez isso amenize esse sofrimento, né? Talvez. Não sei. Pode ter certeza. E as expectativas, doutora Núbia, para o trabalho que a senhora desenvolve para essa questão da oncologia infantil? Como é que a senhora vê isso? Sempre otimista. Sim, eu sei. Tanto é que a senhora nunca vai abandonar isso. Não. Sempre otimista, porque, de qualquer maneira, nós temos hoje em dia 146, se eu não me engano, funcionários. 146. Mais ou menos isso. Funcionário mesmo, com pagamento, com tudo, com os encargos sociais e tudo. Mas a gente sente assim, os serviços são diferentes. Tem quem trabalha só no laboratório, tem quem trabalha só na administração, mas a gente sente que existe uma ligação, de qualquer maneira, entre os serviços e que todo mundo está ali em prol de uma causa, que é a causa da criança. E aqueles meninos pintam e bordam ali naquele prédio, entendeu? Então, eu acho que, para mim, eu continuo sempre um otimista, eu acho que as coisas vão melhorar no sentido de que novos tratamentos vão aparecer, que mais crianças serão curadas. E, enquanto tiver vida e tiver com a cabeça no lugar, eu vou estar lá. A senhora falou com tanta positividade aí que eu vou, digamos, eliminar alguns pensamentos que eu tinha, né? Que eu achava que, por exemplo, muitas crianças se revoltavam contra uma situação dessa, passavam a ser
irracíveis, Não. intratáveis, isso não existe. Não, uma criança ou outra a gente sente A revolta. é mais um adolescente, né? Quando ele vê que ele está na fase final, que eles percebem, né? Que ele está na fase final, eles ficam mais recolhidos, não querem muito sair do quarto e ficam tristes. Mas os outros, poxa, pintam e bordam. Pintam e bordam. E com os recursos que existem hoje, né, de tratamentos, de remédios, técnicas novas, avanços da ciência, a senhora acha que tende a ter mais efetividade esses tratamentos? Sim, evoluírem para números bem expressivos? Sim, eu sou uma crédula sempre. E acredito que todos esses novos tratamentos que são descobertos são tratamentos para melhorar a taxa de sobrevida com qualidade de vida, né? Porque isso é uma coisa também que a gente se preocupa muito. Então, eu sou, como eu lhe disse no início, um eterno otimista. Otimista, sempre. Eu acho que as coisas vão melhorar cada vez mais. Essa questão do câncer, em sua origem, existe alguma explicação para isso, dessa questão do crescimento anormal das células? Como é que se explica um pouco isso? Isso é da própria natureza? Não, Da biologia de cada um? Não tem... Não tem maiores explicações, não. Seja pobre e rico, homem, mulher, não tem isso. Não. As células, em algum momento, porque às vezes as células são até, digamos assim, elas são estimuladas a se desenvolverem erradamente por algum fator externo, pode acontecer isso. Mas a origem é sempre a mesma. Fato externo, né? Entendeu? Então, uma irradiação. Por exemplo, aquelas bombas que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Eu fui a Cuba, eu vi dezenas de crianças de leucemia. Crianças russas que estavam se tratando em Cuba. De leucemias provocadas ainda por sequelas daquela irradiação. Que afeta a divisão celular, né? Como é chamado. Então, nesses países que, por exemplo, o Japão, na Segunda Guerra Mundial, teve lá 2 cidades, né? Que foram Nagasaki, Hiroshima. A senhora acha que a incidência ela é muito grande? Não, hoje em dia não, porque já passou muito tempo. Já passou muito tempo. Já passou muito tempo. Mas Chernobyl não foi muito tempo, foi 25, 30 anos. Exato. Foi exatamente quando eu que fui devastou a Cuba. Aquilo lá tudo. Foi de Chernobyl. Foi de Chernobyl, Foi de Chernobyl. As crianças que eu vi foi de Chernobyl. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora reflexionar um pouco. E não sei se a senhora já pensou sobre essa questão. A senhora que teve essa trajetória brilhante, sua vida profissional nessa área tão importante, e a senhora sempre foi uma pessoa assim que esteve à frente desses trabalhos todos, como coordenadora, como a manda-chuva, para usar um termo popular, diretora, coordenadora e tal. Como é que eu posso dizer isso? O fato da senhora estar na coordenação, entenda bem a questão, não tanto na execução do trabalho, isso tem alguma diferença para a senhora? Causa alguma diferença entre aquela pessoa que executa e aquela pessoa que coordena? Não sei se a senhora entendeu bem o que eu quero dizer. Por exemplo, uma pessoa que se forma em determinada área, como a senhora, né, ou como a minha, qualquer outra, e a pessoa trabalha muito tempo ali na linha de frente, na execução dos trabalhos e tal, depois ela assume um cargo mais de coordenação. A senhora parece que foi um pouco ao contrário. Claro que a senhora trabalhou também na linha de frente, eu sei disso. Mas pelo fato da senhora estar coordenando, como é que a senhora vê isso aí? Do ponto de vista do trabalho como um todo.
A pergunta é complicada. Não, veja bem. Isso vem muito da minha família. Eu tenho uma família que sempre foi muito solidária. Muito, muito. Então, eu já apanhei muito quando eu era menina, viu? Mas minha mãe ouvia antes. Então, a gente ainda tem essa capacidade de ouvir. Não é? De ouvir. Então, por exemplo, vai alguém na minha sala. Essa semana aconteceu isso. Teve um problema e a assistente social me relatou o problema. Eu escutei tudo que ela tinha para me dizer. Chamei a pessoa e perguntei a ela o que tinha acontecido. Deixei ela falar tudo. Depois que ela falou, eu aí fiz as ponderações. Então, eu acho que você ter essa audição é uma coisa importante para quem tem um cargo de chefia. Sim. Não é? Você ouvir as duas partes. Aliás, eu aprendi isso com o Dr. Jorge Bahia de Carvalho. Ele me dizia isso. Quando alguém vier lhe fazer uma queixa, escute o outro lado. Então, até hoje eu faço isso. Mas isso eu diria que vem desde a minha infância. Mas eu digo assim, por exemplo, a execução de determinada empreitada. Pela sua larga experiência, a senhora coordena e tal, e o trabalho é feito e tal. Eu digo, há um pouco equidistante entre estar aqui, coordenando, mandando e executando. Eu me lembro que eu tinha uma professora de sociologia, Maristela Said, não sei se é viva ainda, ela dizia o seguinte, ela fazia uma analogia meio assim tosca, mas eu achei interessante. Ela dizia, nós sociólogos, que eu fiz sociologia depois economia, né? Mas quando eu era estudante de sociologia, ela dizia, nós sociólogos temos que ter em mente o seguinte, nós temos que ter a nossa fase de aprendizado, de assentar tijolinho em nossa construção, enquanto somos estudantes, estagiários, iniciantes na carreira, e temos que ter em mente um momento lá na frente, subsequente, que vai demorar um pouquinho, de sermos os coordenadores, os arquitetos de nossa casa, os engenheiros. E muita gente não entendeu o que ela quiser, mas eu entendi bem, né? Então, quando a gente chega numa etapa profissional assim da vida, que a gente acha que sabe tudo, ou sabe muita coisa, na verdade, eu acho que a gente sempre, é isso que a senhora falou de ouvir, sempre tem que ter em mente que a gente também tem que ir lá de vez em quando executar alguma coisa, fazer alguma coisa, para não perder o contato com aquilo, porque às vezes a gente fica até um pouco inebriado com o trabalho e tal, e deixa de ver determinadas coisas. A gente nunca pode perder de vista isso. Não pode. Nesse sentido que eu lhe fiz a pergunta. Não sei se a senhora concorda. Concordo. E lá na Casa da Criança, tem a sala do presidente e tem a sala dos outros 2 diretores. Nossa porta está sempre aberta. Bateu na porta, pode entrar. Entra, você vai conversar com ele, vai conversar comigo, senta, conversamos. Quando é um assunto que é dos dois, porque eu não me meto nada na parte financeira, mas vem me pedir alguma coisa que precisa de recursos, eu aí já, Evandro, vamos resolver isso daqui. Tudo é resolvido na mesma hora. Lá, na Casa da Criança, tudo é resolvido no mesmo momento. Não tem esse negócio, eu vou ver, vou pensar, vou fazer. Não. Entendeu? Então, eu acho que essa maneira de trabalhar é uma boa maneira, eu acho. Porque tudo é resolvido logo, rápido, sem maiores complicações. Porque também se complicar, a complicação de lá de cima vai até embaixo, né? Já tem tantas no dia a dia, né? Com certeza. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Não, eu acho o seguinte, o aprendizado pretérito
que consubstanciou nossa formação, nos deu conhecimento, tal, amplitude de conhecimento, ele continua, porque ele não parou no passado. Porque no presente também se fomenta. O conhecimento está sendo construído no dia a dia. Então a gente nunca pode dizer, não, eu cheguei no ápice. Não. Porque tem o dia de amanhã que você tem que reformular determinados conceitos. Verdade. Né? Você tem que se atualizar. E você não pode perder o elan com o trabalho que é feito lá na linha de frente, com aquela pessoa lá para a qual a gente está prestando o serviço, que necessita do serviço. Então é isso que eu digo, a gente tem que estar o tempo todo antenado. Né? Porque eu vejo muita gente ficar lá naquela condição e tal, subir no pedestal. Não. Eu acho lá que, não tem isso. Sobretudo, né, nessa área, em todas as áreas de modo geral, porque é aquela coisa, conhecimento evolutivo, né? Cada dia você vai aprendendo cada vez mais, né? Você não pode dar, não, chega, a partir daqui eu não preciso de mais isso. Precisa, claro. Né? Sempre vai precisar. Então é isso que eu vejo, né? Você nunca pode ficar achando que aquilo é o máximo que você pode atingir. Sempre, né? Que nem, por exemplo, aquela meta do gerente do banco. Ele tem uma meta para esse mês, no mês seguinte ele tem que. A meta é maior. E no outro é maior. É cada vez mais, né? É verdade. Não é isso? É verdade. É nesse sentido. E aí, doutora, a senhora tem algum projeto? A entidade, né? O GAC tem algum projeto? O que é que vocês têm em vista aí? Olha, esse nosso país aqui. Não, veja bem. A gente está bem estruturado, bem arrumado, mas a gente sempre precisa de ajuda, não é? Ou ajuda financeira, ou ajuda daquelas pessoas que vão lá, vão visitar, conhecem e que nos doação. A gente recebe todo e qualquer tipo de doação. Doação de roupa de homem, de mulher, de criança, de adolescente, porque a gente recebe e distribui. Né? Então, por exemplo, chega uma família, só está a mãe, mas a gente tem roupa de marido, pergunta como é, qual é o tamanho e leva para casa. Então, eu acho que o projeto atual de fazer alguma construção, alguma coisa, não temos. Nós estamos fazendo agora um projeto com o Ministério da Educação, né? Eu acho que é Educação ou Saúde, sobre diagnóstico precoce. Mas é tudo, digamos, interno, né? É preparar aulas, preparar os ambientes, mas isso tudo a gente tem a verba do Ministério para fazer. E de obras não temos nada a fazer no momento. Não, eu acho que a ajuda é essa ajuda mesmo. E com relação a outros estados que fazem trabalhos similares, vocês têm essa comunicação? Sempre. Existe uma menina, agora me falhou, CONIAC. É a Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança com Câncer, CONIAC. E então nós temos contato com todas as casas de apoio. Todo mundo vive de doação. Todo mundo, em todos os estados. E alguns, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, eles já chegaram, é um serviço menor do que o nosso, mas eles já chegaram ao ponto, por exemplo, eles vão ao interior, porque o Rio Grande do Norte é bem menor do que a Bahia, né? A Bahia é tamanho da França. Pois é. Então, eles vão até a casa das famílias, veem a situação da casa da família e eles reformam a casa da família. Então, já estão avançados. Nós não podemos fazer isso, né? Uma casa em Luiz Eduardo Magalhães, a gente não pode. Mas é um município rico. A prefeitura poderia colaborar, né? A gente manda sempre, nós encaminhamos esse pessoal todo através da prefeitura, sempre. E então eles estão isso já é um passo além do nosso, né? Nós não podemos fazer isso. Eu me lembro bem que o Rio Grande do Norte faz isso
Eu acho que só o Rio Grande do Norte que faz. Não sei se tem outro estado. O resto é mais ou menos a mesma coisa que nós fazemos. Certo. Por exemplo, remédio. Nenhuma família gasta dinheiro em remédios. O médico lá do serviço prescreveu, nós, na mesma hora nós mandamos comprar a medicação, eles não gastam nada. Nada. Tem um mercadinho da Defronte que de vez em quando gosta de ir lá para comprar chocolate para os meninos. Pronto, gastam as besteiras lá no mercadinho, coisa que elas querem gastar, mas não que precisem. Nós damos tudo o que é necessário. E o acolhimento dessas famílias, como é que se processa? Começa sempre pelo serviço social, né? Nós temos a nossa assistente social, que é ótima, e duas pessoas que trabalham com ela, que também são ótimas. Então, elas acolhem, elas que levam para o quarto onde vão ficar, e aí, já na mesma hora, elas já são encaminhadas para psicologia, para brinquedoteca, para fisioterapia não, só se o médico mandar. Mas já mandam para os serviços. Mas elas já são encaminhadas por um médico, ou não? Sempre são encaminhadas do hospital. A gente não recebe criança que chegou e bateu na porta para entrar. Não. A criança vai para o hospital e o hospital nos pede a vaga. Pronto. E sempre tem vaga? Sempre, porque tem horas que está entupido. Mas nós temos 30 leitos, né? 30 apartamentos. E dá para tocar o serviço. Certo. Tá bom. Felipe. Doutora Núbia Mendonça, o que eu não perguntei para a senhora, que a senhora gostaria de falar? Não, acho Fique que à vontade. tudo. Não perguntei tudo, Perguntou. não. É impossível perguntar tudo. Perguntou nossas dificuldades, perguntou das doenças, dos serviços daqui. Não, perguntou. Será? Perguntou. E qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para finalizar? A mensagem é sempre de que as pessoas consigam ser solidárias, não é? E que consigam ajudar alguém. Não, se não quiserem nos ajudar, procurem outra instituição. Tem Divaldo Franco, tem tantas entidades na Bahia que precisam, né? Então, eu acho que as pessoas serem solidárias e ajudarem o próximo já está bom demais. Tá bom. Já está bom. Muito obrigado por senhora ter vindo aqui. Foi uma enorme satisfação vê-la e ouvi-la. Tá Muito bom? obrigada. Sucesso para a senhora, Amém. para o GAC, para tudo que a senhora fizer aí na vida como profissional da área de saúde. Tá Amém. bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada Okay. a vocês pelo espaço. Foi muito bom. Obrigado. Espero que tenham gostado da nossa entrevista e até a próxima.